A alta liderança tem um papel muito importante em quase todas as disciplinas do ambiente empresarial. Atuar junto à liderança, junto à gestão, que a gente também já identificou que é um problema de gestão. Uma empresa que tem uma comunicação interna muito bem estruturada e desenvolvida é aquela que sabe comunicar a estratégia, mas ao mesmo tempo ela também coleta o feedback do time. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Está ao meu lado o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. Mudanças são inevitáveis, mas toda transformação para ser bem-sucedida precisa de um ingrediente a mais aí, a comunicação. E hoje a gente vai falar sobre como que a comunicação interna pode impactar e trazer sucesso para os processos de mudanças. Para isso a gente vai falar hoje com o Valdir Menezes. Valdir, seja bem-vindo ao Intralizando. Obrigado pelo convite. O Valdir, ele é diretor da SETA e CEO da AI Rocks. Tem mais de 50 mil horas dedicadas a programas de excelência operacional em ambientes críticos. Conecta estratégia, métodos ágeis, gestão de mudanças e inovação de forma única. Valdir, um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite também. Que bom. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou fazer um convite para a gente fazer a nossa autodescrição e eu vou começar por mim. Eu tô de calça preta, sapato preto, eu tô com uma blusa de lã amarela, um amarelo bem cheguei hoje. Colares pretos e brincos dourados. Sou morena e tenho os cabelos um pouquinho para baixo dos ombros. Tá na paleta da Intralisa. Tô na paleta da Intralisa. Eu tô de camisa manga longa verde escuro, calça jeans preta e tênis preto com sola branca. Tenho cabelo um pouquinho grisalho e tenho barba. Valdir. Legal, então eu sou de pele, um pardo, eu tenho cabelo quase preto, vamos dizer assim, castanho, escuro, não tenho barba, estou com a camisa social azul, um blazer preto, uma calça preta, sapato preto e a meia tá aparecendo também preto. All black. Quase all black. Quase all black. Boa. Muito bom, então vamos começar, Valdir. Você já liderou integrações bem complexas. Sim. Né, em fusões e aquisições e processos de transformação. Quando falamos em mudança organizacional, qual é o papel da comunicação interna estratégica, obviamente, para que essa mudança não seja apenas um anúncio bonito, sabe? Sim. Olha, eu costumo dizer que a comunicação tem que fazer parte desse ciclo inteiro, né? Eu lembro de alguns casos assim que nós trabalhamos, né? Tivemos casos infelizes e casos felizes, né? Trabalhando junto. Porque fala que a comunicação está presente nos casos felizes. Ela tá presente nos casos infelizes. E quando ela não está presente ou é mal feita, os casos infelizes ficam ainda mais infelizes, né? Mas a gente fala que boa parte do que nós discutimos aqui, eu estou há muitos anos trabalhando com excelência operacional nas empresas, né? Inclusive fazendo planejamento estratégico das empresas. E muitas vezes a abordagem de comunicação é esquecida. E assim, eu não sei se de forma propositada, mas muitas vezes fala assim, olha, depois a gente comunica. Mas na hora que você sai do plano estratégico, de cara, tudo que está ali precisa descer para o nosso time. Talvez não com 100% da transparência, mas tem que descer para os times. E aí alguém fala, olha, mas esse conceito está falando de desdobrar metas, etc. Sim, mas acima de tudo, tem que ter um processo claro de comunicação que faça a informação chegar para as pessoas, porque como que as pessoas vão te ajudar para o futuro se elas não sabem nem para onde vão? E o que é engraçado, tá? Tem empresas que a gente vê que tem capital aberto, né? Ou seja, tem ações listadas na bolsa. Divulga para o mercado para onde ela vai. E o grupo dentro de casa só tem essa informação quando aparece na mídia. Que triste, né? E nos lugares que melhor funciona, essa apresentação é feita para o mercado, porque de fato tem que aparecer primeiro no mercado, até porque os acionistas estão espalhados pelo mundo, né? Mas depois tem que ter uma ação estruturada de como comunicar isso para os times, para que eles saibam qual é o papel deles nesse jogo. Sim. Agora, você disse de algumas experiências infelizes. Você acha que essa questão da falta de comunicação, eu vou ser um pouco polêmica aqui, é por uma questão de resistência ou ignorância mesmo, de falta de informação de que isso é importante? Eu vejo as duas coisas, né? Tem gente que entende que
O fato deles discutirem e a alta liderança saber para onde vai já é suficiente, né? E tem gente que acha que não é importante, né? Então, assim, não, fizemos aqui, daqui você mesmo desdobra com o seu grupo e segue. Só que, de novo, quando a gente discute algo de estratégia, tem uma parte do processo que depende da minha área, mas tem uma parte que depende da minha área rodando integrada com a tua. Uhum. Cara, se eu vou entender a estratégia de um jeito, você de outro. Imagina, e nós estávamos na mesma reunião. Tá na base. Imagina quem está abaixo. Cada vez que você Telefone desce sempre. essa informação para baixo, ela vai saindo dissipada e vai saindo despadronizada. Cada um vai entender a estratégia do seu jeito. E na hora de executar, não é incomum. Ó, eu já peguei para mais de 20 vezes. 20 vezes. A mesma estratégia quando desdobra em duas áreas executivas diferentes. Aí a pessoa que está aqui embaixo está caminhando para cá. E o que está aqui embaixo, na segunda área, está caminhando para lá. E em um dado momento, as ações são conflitantes. Sim. E em um dado momento, eles lembram, olha, eu precisava da ajuda da área B. Quando eles se falam, eles dizem, bom, eu não posso te ajudar nisso aí, porque eu nem concordo. Aí você pensa, cara, mas já se foi meio ano. Né? E eu tenho situações assim no nosso portfólio ainda, né? A gente discutindo que vai para lá, aí eles pedem um workshop de planejamento estratégico, de desdobramento, a gente vai lá dar uma olhada e vai entender onde ficou o problema, que desenhamos algo lá atrás que não está parando de pé agora, 4, 5 meses depois. Cada um seguiu desdobrando de um jeito diferente. E daí você descobre que a causa está na falta de comunicação. Exato. Eu acho que eu já falei esse dado aqui outras vezes, né, Dani? 89% dos planejamentos estratégicos falham por conta de ruído de comunicação. Não tem clareza. Sem dúvida. Falta de Eu clareza. já vivenciei vários. Agora, uma curiosidade, né? Eu sei que você já entrou um pouco em detalhes, mas assim, é uma característica global, generalizada. Você trabalha com empresas multinacionais. Sim. Essa falta de cuidado na comunicação interna, você vê isso inclusive em empresas multinacionais de âmbito... Eu não diria que é geral, porque Ok. tem empresa que faz bem feito isso. Ok. Né? Tem empresas que na estratégia global não é bem feito. Eu estava tentando encontrar uma característica. Mas na estratégia local é bem feito. Então É. eu costumo dizer que não é uma questão da companhia em si. Ok. Eu acho que é uma questão do profissional que está lá dentro liderando o Da negócio. gestão. Então, assim, a alta liderança tem um papel muito importante em quase todas as disciplinas do ambiente empresarial. Ótimo. Essa é mais uma. Então, assim, definimos a cultura. Precisa descer de uma forma padronizada, as pessoas precisam entender. Quantas pessoas vocês trabalham Sim. com cultura, com comunicação, Uhum. com RH? Quantas empresas vocês já viram que ainda não entenderam, quando a gente fala de valores, não é para estar na parede só. Uhum. Os valores tem por trás deles os comportamentos esperados quando alguém lida com alguém da sua empresa. A gente Sim. ouve isso o tempo inteiro. E aí a gente põe na parede lá e fala, vamos em frente. Eu faço trabalho voluntário, eu sou presidente de um centro de assistência social que fica em Guaianazes. Um dos exercícios que nós fizemos no nosso início de mandato era exatamente definir a nossa missão, a nossa visão, ter os nossos valores, comportamentos esperados. E assim, de vez em quando a gente bate nessa tecla. Gente, o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, fere aquele princípio que está lá. Definimos que temos que seguir daquele jeito, que temos que ser transparente, que não temos que ter melindre quando trabalhamos em colaboração. Uhum. Pô, num centro de assistência social isso é importante? Você imagina numa empresa grande. Então, gente é gente em qualquer lugar. Se a gente Exatamente. assume que gente é gente em qualquer Sim. lugar, precisa que a Agora comunicação você ande bem. imagina isso num processo de mudança. É. Fica mais complexo, né? Porque tem toda uma questão ainda de insegurança, de incerteza, né? E diante disso, como que você acha? A gente já é comum, a gente já aceita e acredita que a comunicação ela é importante, né? É indiscutível isso. Agora, como que, na sua opinião, essa comunicação pode atuar junto à liderança, junto à gestão, que a gente também já identificou que é um problema de gestão, para minimizar qualquer tipo de ruído e para que essa mudança ela aconteça de uma maneira mais tranquila, dentro de um espaço de segurança psicológica saudável para os colaboradores? Legal. Então, assim, a conexão brutal aí com a gestão da mudança, e aí eu falo gestão da mudança,
quem está vendo o nosso bate-papo aqui pode pensar, mas eu gosto do modelo do Adcar, aí o outro gosta do modelo do John Kotter, o outro gosta do modelo C, enfim. Tem vários modelos de gestão de mudança disponíveis no mercado. Seja lá o framework que você use, quase todos, ou todos, eles vão ter, o John Kotter tem 8 passos. Mas assim, dentro desses 8 passos, você divide em 3 grandes blocos. Então, na maioria dos modelos, é parecido. Você vai ter um modelo onde faz as pessoas embarcarem no conceito da mudança, porque nós vamos para lá. Tem que dar pelo menos aquele senso de que é para lá que vamos. E por que nós vamos? E por que nós vamos. E porque é preciso que você vá junto. Porque direcionamento e propósito. Exatamente. E a maioria dos lugares já nem faz essa parte, né? Um segundo grande bloco, você engaja as pessoas nisso, né? Olha, eu preciso de você, essa é a atividade esperada. A partir do momento que a mudança acontece, você tem um processo grande de sedimentação, sustentação daquilo. Então, esses 3 grandes blocos, escolha o modelo de gestão da mudança que você quiser. Eu, pessoalmente, gosto muito do modelo do John Kotter, mas tem vários disponíveis no mercado. Você tem que usar isso aqui. E eu olho assim, a comunicação faz parte de todos esses elos. Então, um tempo atrás, a gente fez um trabalho muito grande no ramo alimentício, né, de uma grande mudança que aconteceu, que veio do global para cá. Legal trazer prática. Daí as pessoas conseguem entender. Veio do global para cá, né? E aí o pessoal contratou a gente. Aí vamos lá, né? Vamos fazer o trabalho. Era mudança do quê? Só para mudança Era uma mudança era uma grande mudança sistêmica, né? Então, assim, a empresa na prática, eu não posso dar todo o detalhe, mas assim, claro. O que a gente tem ali, né? Eu tenho uma grande marca global tentando comprar uma outra grande marca que já tinha uma certa globalização, né? E ela comprou uma marca específica aqui. Sim. Então, ela passava a penetrar num mercado que ela não estava também, no setor alimentício, né? E aí ela puxa uma baita de uma fatia. O processo foi ruim desde o começo. Então, imagina, na hora que a grande marca chega para todo mundo e fala assim, olha, nós não vamos ter grandes mudanças. Já é o primeiro erro, porque você sabe, eu nunca vi um processo de mudança não ter... Sem grandes mudanças. A palavra mudança já está ali para isso. Já começou errado. Né? E aí ele fala, não vai ter grandes mudanças, eu quero que vocês fiquem tranquilos, não vai ter demissão. Não deu um mês, começou a demitir gente. Então, falta de você fala algo e eu prefiro dizer, nos momentos que eu sou envolvido em situações como essa, que pedem minha opinião, eu falo, se você não sabe que vai ter demissão, fala que não sabe. Se acha que vai ter, pelo menos nesse momento você vai dizer, eu ainda não tenho certeza que terei. Mas o que não dá é você já dizer, não vai ter demissão e daqui a um mês você mandar a gente embora. Porque você destrói todo o fluxo. Não, e marca forte se constrói de dentro para fora. Exatamente. E as pessoas começam a olhar para aquilo, elas começam a se mexer rapidamente, né? E aí, turnover dispara. Antes do esperado, e você perde aquelas pessoas que até então você queria contar com elas no futuro, elas não sabem. E se você chega para ela e fala assim, olha, eu estou contando com você no futuro, o cara fala, esse cara falou para mim aqui, não ia ter mudança nenhuma, em um mês já mandou embora um monte, quem garante que eu estou no meio? Ou seja, você começa a perder talento. E eu vi isso acontecer lá, né? E aí, na sequência, eles falaram, olha, não vai ter grandes mudanças, vocês vão continuar usando o sistema de vocês. Terceiro mês, eles avisam, vamos migrar vocês tudinho para o nosso RP. A notícia ruim para eles era pior do que ver as pessoas sendo mandadas embora, porque o RP, né, o software de gestão da empresa, né, para quem está em casa, ERP é o software que acompanha desde a hora que um pedido entra, um estoque entra, Sim. até a hora que sai, fatura, faz tudo. A vida empresarial está toda lá dentro. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele já tinha usado aquele RP anos atrás. Quando falaram o nome, o pessoal meio que cai para trás, né? Não é possível, esse sistema não dá. E aí o pessoal fala, é esse sistema que vai ficar. O sistema já tinha passado por customizações na matriz fora do Brasil. Mas as customizações não se aplicavam, pelo menos, à parte tributária aqui do Brasil. E o pessoal batendo na tecla, assim, não dá, isso aqui não vai dar certo, tal. Então você imagina, começou a ter um movimento, iniciou por finanças jogando contra, daqui a pouco TI do Brasil começa a jogar contra, daqui a pouco todo mundo joga contra. E aí chegam para o RH e falam, RH, esse pessoal tem que estar no jogo. Resolve, comunicação e RH, resolve que o problema é seu e passa a batata quente. E o pessoal de fora do Brasil me liga, né, fala, olha, preciso que vocês ajudem, aporte um consultor para fazer um papel de PMO desse grande projeto aqui dentro, porque precisamos fazer dar certo. Quando a gente
começa o primeiro trabalho, a gente chegou à conclusão que nós precisávamos sedimentar um modelo de gestão da mudança antes de começar qualquer outra coisa. Sem dúvida. E Sem aí, dúvida. quem é a pessoa de RH? Quem é a pessoa de comunicação? Porque tem lugar que são pessoas diferentes, são áreas diferentes. Sim. Cara, olha, precisamos trabalhar assim. Tinha gente de marketing, o marketing para fora é de uma área, o marketing para dentro é de outra área, está dentro do RH. Juntamos esse pessoal para ir trabalhando, porque senão as pessoas começam a sair. E começou a sair, gente. Né? Gera muita incerteza, né? Muita incerteza. Mas dentro desse processo, as poucas coisas que você trouxe, que dá para trazer, a gente já observa uma sucessão de problemas. Sim. Né? As pessoas não foram ouvidas, não foram consideradas, faltou clareza, faltou consistência na mensagem, faltou uma série de coisas. E aí. posso complementar mais? Lá na frente, quando a gente encaixou o modelo de gestão da mudança lá eles gostavam, já tinha um grupo que já tinha estudado gestão da mudança e gostava de um outro modelo de gestão. Então, nós seguimos o modelo da casa. Né? E eu acho muito legal porque, assim, na hora que a gente começa a estruturar o modelo, a gente vê o pessoal falando, puxa, cara, a gente deveria ter dado esse senso de propósito já no começo para as pessoas. Porque, assim, a sensação de todo mundo de ter sido comprado, eles estavam acostumados a comprar empresas. Né? E ditar a cultura, ditar tudo. De uma hora para outra chega alguém dizendo, ó, eu sei que vocês são grandes aí na América do Sul, mas agora vocês estão numa empresa muito maior que vocês, que está no mundo todo. Agora a cultura é a minha que fica. Tem que ter um trabalho muito bem feito, né? De unificação de cultura, de disseminação de informação, de senso de propósito, de para onde vamos. Esse para onde vamos, às vezes, vai até mudando. Vai mudando com eles também, vai atualizando essa informação. E ninguém se engaja com aquilo que não conhece, né, Valdir? Não tem como. A gente precisa conhecer onde a gente está, para onde a gente vai, para poder se engajar com aquilo. E compartilhar o propósito. Senão você não compartilha propósito. Sim. Mas muito bom. Agora, você conecta muito bem planejamento estratégico, gestão de mudança e cultura organizacional. Fora do contexto de gestão de mudança, você acha que muda alguma coisa sobre o papel da comunicação interna? Muda drasticamente. Não tê-la, eu digo que é morte súbita. Tendo não é certeza de sucesso, que muitas vezes a gente precisa adaptar. Também já aconteceu de a gente sair. Eu faço muitos eventos de planejamento estratégico nas empresas, né? Seja com uma abordagem de negócio, de desdobramento, de desenho de futuro, seja muitas vezes encaixando conceitos de tecnologia, mas hoje eu estou vendo que um grande movimento agora é a entrada da IA no jogo. As últimas empresas que eu fui fazendo planejamento estratégico, aparece todo o plano muito bem claro para onde vai, qual é o futuro, mas tem lá uma coluna dizendo assim, IA. Aí você fala, mas qual o recheio de lá? Não sabe. E aí o cara chama a gente, me ajuda aqui que eu quero pôr inteligência artificial nas nossas soluções, no nosso portfólio, eu não sei o que fazer. E aí você fala, tá bom, vamos lá, a gente pode construir isso, mas de novo, o plano não é meu, né? O plano não é meu, o plano é da empresa. Eu preciso entender para onde ele quer ir sobre esse tema, de como ele quer se posicionar sobre esse tema. O time dele tem que participar de uma discussão dessa. Eu ia falar isso, que momento que o time vai entrar, né? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou deixar um plano lá, eu vou embora. Se você não entendeu, não concordou, vai continuar parado. Agora, você trouxe a questão da IA, né? Transformação digital e tudo mais. Quantas pessoas e quanta incerteza a entrada da IA no mercado de trabalho está causando nas pessoas, Sim. Né? E muito tem se falado nessa questão a gente tem a inteligência artificial e a gente tem a inteligência humana, mas a junção dessas duas coisas é que vai nos trazer uma inteligência que a gente chama de exponencial, Sim. Né? Eu tive recentemente no outro podcast, falei isso, vou repetir essa frase aí, que é assim, ó, as grandes revoluções que aconteceram no mundo, tecnológicas, desde a primeira revolução industrial, elas sempre geraram mais emprego. Agora, tem gente que perdeu o emprego. Se você não acompanhar a mudança, vai acontecer igual agora. Uhum. Porque a IA está ali para nos ajudar a extrair o melhor, tirar da nossa mão. A gente faz muita coisa manual hoje. A gente perde muito tempo fazendo algo que não precisa, que ela pode rodar isso para nós. Mas você trouxe um ponto aí na sua frase muito feliz, que é assim, não dá para achar que a IA vai acertar tudo. Pois é. Então, se você está indo para um modelinho de prompt, de escrito, com ações que ela deve seguir e te entregar um resultado, você tem que fazer curadoria disso. Perfeito. Né? Se você está indo para um modelo onde vai robotizar algo com RPA, que é uma tecnologia que vai automatizar processo, ou está indo com a própria IA,
né, fazendo algo sem código, mais simples, conectando o teu parque tecnológico com o mundo afora. Eu falo, independente disso, a IA não é um ser humano, ela não tem sentimento, ela pode tentar replicar muito do que nós fazíamos mais rápido, ganhar produtividade. Ela pode até tentar replicar comportamentos, vamos dizer assim. Olha, eu acho que a Milena pensaria assim, o Valdir pensaria assado, e vai gostar de ter coisa assim. Mas ela não sente ainda. Se ela errar, ela não tem... Agora... É teu papel corrigir Exatamente. isso. E é teu papel treinar as pessoas lá dentro da tua equipe. É teu papel fazer elas entenderem que, assim, ainda não estamos discutindo que você vai perder emprego por dominar a IA, por a IA facilitar a tua vida. Nós estamos discutindo aqui, talvez eu não precise contratar tanta gente no futuro, porque a IA está ajudando o meu grupo atual. Estou trazendo expertises novas para alavancar a produtividade e ter mais tempo das pessoas pensando. Então, exatamente Nós isso. nunca fizemos isso. Mas daí, né, Valdir, tem um dado que o Fórum Econômico trouxe já tem um tempinho, Sim. de que em 5 anos, 44% dos trabalhadores terão de repensar suas habilidades para poder se manter empregados, né? Quais são essas habilidades? Para onde que a gente tem que olhar? Porque a gente ainda não sabe, né? Então, e como se preparar para esse futuro? Eu não sei se você aborda isso. Eu abordo, sim. A gente tem um curso hoje bem específico para líderes, né? E recentemente eu dei uma palestra num evento de IA e tecnologia. E aí lá a gente colocou algo assim, né? A gente tem que trabalhar o conceito, né, de desenvolver as pessoas. A gente fala, para eu não dar todas as dicas dentro do podcast, eu vou dar o acrônimo que nós estamos usando. É bom que a turma estuda depois, né? Boa. Mas a gente chama de acrônimo VICAS. Né? VICAS. VICAS, V-I-C-A-S. Okay. Cada uma dessas letras significa um atributo, um soft skill que nós temos que ter para alavancar uma IA dentro do ambiente que nós estivermos. Se estivermos numa posição de liderança, isso tem que ser ainda mais alavancado. Então é como se o VICAS, né, o V fosse ainda fosse maior, né? Mas o que é o V? Eu posso deixar tudo bem claro assim, vou deixar só uma parte, né? Tá. Mas o V, a gente está falando muito de visão, né? Visão estratégica. Então, a tua IA também tem que estar conectada com o teu plano, negócio, com o seu negócio. As pessoas estão querendo colocar em prática alguma coisa, vamos botar IA em tudo aqui? Você vai gastar dinheiro, vai ficar mais caro do que dava antes. Então, assim, primeira coisa, independente da mudança, se a gente fala de gestão da mudança, tem que estar conectado com a estratégia. Comunicação tem que estar conectado com a estratégia. A IA também tem que estar conectado com a estratégia. Todos os trabalhos que fizemos ao longo da vida, olhando a questão de excelência operacional, a gente sempre fala, o grande segredo é estar conectado com a estratégia, porque você dá foco para as pessoas trabalharem. Ou seja, as pessoas precisam conhecer a estratégia. Tem que conhecer a estratégia. Quando eu falar para você... É uma dica que eu dou para todo mundo, porque de vez em quando me procura e fala assim, meu chefe está dizendo que eu preciso colocar em prática a IA aqui dentro. Aí eu falo, mas qual que é a estratégia da empresa? Vocês estão indo para onde? Porque com base nisso, podemos olhar quais processos estão conectados com esse futuro de forma mais urgente e ajudar eles a implementar. Perfeito. Então, assim, para que eles depois possam consultar o que é o VICAS, né? Mas uma das primeiras é essa visão estratégica, essa visão sistêmica, tem um canal importante. E a gente fala assim, olha, quando eu penso em sustentação disso no final, se não tem vínculo com a estratégia, ninguém quer ver. Só melhorou o teu processo local. Você fala, deixa eu mostrar para você o que está acontecendo. Ninguém quer ver. E não se sustenta, né? E não se sustenta porque daqui a pouco alguém fala, não dá. Então, quer fazer algo, você tem que pegar a estratégia, desdobrar isso em que processos são dolorosos hoje, que afetam a produtividade, que tem muitos erros, por exemplo, ou que demoram muito. Cara, pega essa trilha inteira. A gente chama de jornada, né? A jornada passa por 3, 4, 5 áreas. Vamos pegar essa jornada inteira e deixar ela mais inteligente. Boa. E aí vai parar de pé. E inserir as pessoas nessa jornada também, né? Exatamente. Porque senão... Então, aí a gente volta para o começo do podcast, né? Que é, de novo, tem que comunicá-los. Porque se eles pensam, bom, eu vou fazer parte disso, depois sou mandado embora... Vocês lembram quando aconteceu a reengenharia no Brasil? Quando começou a reengenharia? A reengenharia nada mais é do que colocar excelência operacional no jogo. Sim. Só que qual foi o grande erro? Pegamos o país numa das piores crises recentes, né? Taxa de juros lá em cima, inflação altíssima, né? Remarcação de preço era diária. Pouca gente viveu isso, hein?
Você ia no mercado de manhã, o cara passando, remarcando o preço. Tinha um arroz que Você ia no tava final do dia, ele estava remarcando o preço de novo. No dia seguinte estava de novo, porque falava até de inflação galopante, né? As empresas que começaram a colocar a reengenharia, que era processos e métodos dentro de casa, o que elas começaram a fazer? Vamos melhorar o processo. Os caras foram. Quando eles fizeram as primeiras grandes melhorias, mandaram um monte de gente embora. E as pessoas associaram que melhorar o processo estava associado a ser mandado embora. Os bancos brasileiros, os 2 maiores bancos brasileiros, reduziram em torno de 50% a 60% do quadro de funcionários pela crise. Não é pela reengenharia, mas o azar é que a reengenharia chegou naquela época. Chegou junto, Os processos não melhoraram o suficiente para mandar todo mundo embora. Mas as pessoas entenderam. Toda vez que eu tiver que melhorar o processo, manda a gente embora. E essa é uma verdade que eu vejo que não é 100%. É mito, né? É mito. Pode ser gente mandada embora depois disso? Pode. Pode. Mas, assim, normalmente não é consequência do processo de melhoria que passou por ali. Sim. Ela já tinha uma estratégia alvo de reduzir quadro. Acho que é por isso que o conceito de melhoria causa tanta resistência muitas vezes, né? Preocupação de perder o emprego. Preocupação de perder o emprego. E agora está igual com a IA. Só que aí o que acontece? Eu estou no cargo de liderança, não sei o que pedir. Não treinei, não entendi. Aí eu chego nas pessoas e falo, vamos fazer a IA porque a gente está com um quadro muito inchado. Aí o cara pensa, bom, e se eu for nessa, eu estou fora. Mas até nisso, quando você está numa empresa que está com uma dificuldade grande, que precisa reduzir quadro, e está claro para todo mundo que isso vai acontecer, quando você chega para as pessoas e deixa isso claro, você vai ver que tem gente que embarca para te ajudar. Porque ela pensa, se eu fizer minha parte e ajudar a chegar lá, eu continuo aqui. Sim. Se eu me destacar, eu continuo. Quem remar contra vai sair antes da mudança acontecer. Então, gente, até nisso, né, quando a gente fala, a comunicação é tão importante, porque se as pessoas estão juntas, entendendo para onde vai, o movimento tende a ser menos doloroso. Sim, porque as pessoas elas estão alinhadas, né? Alinhamento. Sim. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre métodos ágeis, né? Você domina vários frameworks aí de OKR, Scrum, Kanban, né? E adaptou esses métodos ao contexto corporativo. Sim. Como que, na sua opinião, mentalidade ágil e comunicação interna podem andar juntas para dar mais transparência e adaptabilidade às questões de mudanças? Poxa, que pergunta legal, né? Porque eu, ao longo dos anos aí, eu estudei bastante aí vários métodos, né? Pra vocês terem ideia, existem mais de 30 métodos, apesar de ter 2, 3 mais famosos, né? E cada empresa foi criando o seu modelo. E a gente viu que as pessoas estudavam um modelo específico, chegavam na empresa, olha, estou com ágil aqui, Scrum. Aí as empresas olhavam, aí chega um especialista em Scrum, olha lá, fala, o que você tem não é Scrum. Não é Scrum. A pessoa ficava com a sensação, bicho, então meu ágil não existe aqui, não funciona. E aí, com o tempo que a gente conseguiu enxergar um flanco aí de que tem um potencial legal de customização de método. Aqui, nós não estamos preocupados, né, de você ter o método X ali com o nome Y, famoso de mercado. Nós queremos que você tenha um método que você possa chamar de seu. Melhor resultado. Que pare de pé dentro da tua empresa, dentro da tua cultura e alavanque resultado. E é isso que eu ia falar, que te resolva, né? Que traga negócio. O ágil tem que te ajudar. Não dá para ser algo assim. Ó, eu suspeito. Sabe o Spotify, o aplicativo? Né? O Spotify, se você olhar, a cultura inicial do Spotify era Scrum. Acho que existia gente ali tão engessada sob método que em um dado momento o dono falou, acabou. Agora nós vamos ter o nosso modelo. Cara, talvez seja o modelo cultural de ágil mais legal que você tem para estudar disponível no mercado. E ele falou assim, ó, o ágil é muito maior do que usar um framework específico. E é tudo que eu levo no mercado hoje, né? Como que a gente adapta isso? O principal ganho que a gente tem levado nas empresas é a adaptação das cerimônias, porque são muitas. A maioria dos modelos tem várias cerimônias, várias reuniões. A liderança quer estar presente, quer te dar premissa, mas ela não tem tempo para estar lá. Aí o que a gente fez? Customizamos o modelo, consolidamos alguns ritos em eventos específicos para que o líder possa estar presente. Porque se ele não puder dar feedback para você sobre o que foi feito, ou o cliente também, porque tem solução que já vai direto para o cliente, esse é o melhor feedback que tem. Mas tem solução que está dentro de casa, que é feita para rodar dentro de casa. Que já faz parte da cultura daquela organização. Então eu preciso que o líder possa também dar feedback sobre o que ele está rodando, está legal. Mas acima de tudo, é ele que dá as premissas de futuro. Então assim, se não tem nenhum fórum que faz ele dar essas premissas de futuro acontecer,
a tua estrutura de agilidade está fadada a morrer, como vai voltar ao modelo anterior. E qual, na sua opinião, seria o maior desafio da área de comunicação interna para a gente chegar nisso que você falou, como ideal? Eu acho que assim, um bom modelo, e tem coisa que muitas vezes a área de comunicação nem fica sabendo que isso está acontecendo. Então, isso é outro problema, né? Esse é um outro problema, porque se esses times estão conectados já lá no evento de planejamento estratégico, você tem uma vantagem, porque você sai dali dizendo, opa, eu já sei que vai ter algo de ágil esse ano. Você anota lá na sua pranchetinha, porque em algum momento você vai cutucar as pessoas. Opa, vou começar a falar sobre isso, trazer chegou a hora. letramento. Posso né? trazer um pouco de letramento? Eu estou vendo, eu tenho clientes nossos que criaram uma jornada para a liderança passar por isso, para as equipes passarem por isso. Então, quando você vai encaixando isso no roteiro, você vai vendo que a maturidade vai chegando de uma maneira gostosa, as pessoas vão embarcando com isso. E aí você separa. Uma parte é treinamento, uma parte é comunicação, uma parte é pílula de vídeo, uma parte sai nos e-mails com alguma... as telemídias, as TVs que estão nos elevadores das empresas nas falando. Nas redes sociais corporativas, como a Intralisa. E exatamente, nas redes corporativas, como a de vocês, que vocês já levam como solução no mercado. Então você vai espalhando tudo isso em tudo que é lugar. Isso vai virando um processo, as pessoas vão entendendo aquilo. Vira cultura. E a cultura vai acontecendo de forma natural. Mas o líder nem entendeu que o papel dele mudou. Nós estamos acostumados num modelo onde a gente liderava, num modelo onde a gente dizia o que queria, como queria, quando queria, e a pessoa seguia. E nós migramos para um modelo onde hoje a gente tem que dizer o que quer e para quando a gente quer, e o grupo desenvolver a melhor solução que leva essa informação, que leva essa solução no melhor prazo possível. Ô, Valdir, mas daí tem uma questão que me ocorre aqui, né? A gente tem falado tanto de RH estratégico, né? Mas daí, e comunicação estratégica, mas o que é ser estratégico nesse momento? É justamente entender o negócio, para onde o negócio vai, o que é, o que o negócio está fazendo, para poder ajudar a cascatear, a desdobrar isso, né? E isso começa pelo líder. Exatamente. Que é o grande fomentador aí depois. E assim, eu acho que tem uma parte que começa no líder, mas tem uma parte que as outras disciplinas abaixo do líder precisam influenciar o líder. A gente ainda tem uma abordagem nas empresas muito forte de que assim, o líder sabe tudo, ele sabe para onde vai, ele sabe o que fazer e a gente segue. E muitas vezes nos nossos clientes eu falo, olha, você tem uma reunião com o CEO, aproveita a chance para levar as melhores alternativas que nós acreditamos ser boa. Então, muitas vezes eu influencio nos nossos pontos de contato dizendo, ó, essa solução é boa. Não vai levar aquela solução que você entende que não é boa. Mas tem argumentos para responder, né? E se eles trouxerem uma terceira alternativa que também é boa, a gente fala, dá para fazer. Agora, se eles trouxerem uma alternativa que para o futuro ela é ruim, é teu papel também dizer para o líder, ó, isso não para de pé, por motivo A, por motivo B e C. Ele precisa entender que a gente está num processo de mudança cultural cheio de invasores agora, né? Vem tecnologias novas, vem processos novos, vem metodologias novas. Os desafios ficou mais complexos, Ficou mais complexo. Liderar hoje talvez seja o movimento mais complexo de todos os tempos. Sim. Você sabe que tem um movimento que está ganhando força no mundo, chama Quiet Ambition, que é justamente essa... Eu vou usar um termo de debandar, mas essa falta de ambição das pessoas em quererem cargos de liderança. Sim. E assim, você vê, né, como mudou. Os programas trainees antigamente falavam, né, ó, você entra aqui, daqui a tanto tempo você é um líder e tal. E hoje, cada vez mais eu vejo as pessoas chegando dizendo, não, eu tô vindo para essa empresa porque está conectado ao meu propósito. Sim. E não mais aquele lance de se eu cresço mais ou menos. É porque a referência de sucesso tem mudado. Antes, a gente, né, para algumas gerações, a referência de sucesso era liderança. Hoje já não é mais, né? Agora, mas falando em liderança, né? E isso a gente é muito recorrente ouvir essa questão de o meu líder não entende da importância da comunicação, né? Então, a gente percebe que muitos líderes ainda subestimam o valor e a importância de se comunicar de forma constante, né? E clara. Quais comportamentos, na sua opinião, esses de comunicação, tá? Diferenciam esses líderes que conduzem mudanças com sucesso daquelas que não conduzem? Boa, Mi. Bom ponto. Olha, eu posso te falar que talvez
o principal deles, que faz dar certo, é quando eles desenvolvem o grande modelo de criar, né, o senso de pertencimento no grupo. Deixar claro para onde vamos, eu acho que muitos deixam. Como vamos, e quando você fala, também não sei como vamos, mas eu vou precisar de vocês. Eu gosto muito do modelo que gera o senso de pertencimento, mas também deixa uma impressão de humildade. Tem lugares que as pessoas chegam dizendo, eu sei para onde vamos, é assim que vamos, e não quero saber, não tem adaptação, é goela abaixo. Quando eu falo... Comando controle. Quando eu saio desse modelo para um modelo mais colaborativo e a gente vai caminhando e vai ajustando a rota, me parece ser o modelo que deixa menos dor pelo caminho. Engaja mais. E que deixa, ao final do processo, o turnover menor, né? Assim, eu falo, ó, mudou menos gente nesse processo. Uhum. Eu fiz um call ontem com um cliente, dizendo, né, que eles cresceram pra caramba no setor de healthcare, né? Cresceram pra caramba e nesse crescimento perderam muita gente. Uhum. Mas perderam por quê? E aí eu perguntei, olha, vocês perderam por quê? Porque a demanda aumentou. A princípio, então, vai ter mais emprego. Aí a área está maior do que antes. Falei, pois é, na reestruturação não ficou claro como seria o nosso futuro aqui. Então, pessoas tiveram medo e saíram. O posicionamento do líder foi muito duro, de que ele sabia para onde ir e não tinha adaptação a acontecer, né? Dava pouco detalhe e o pouco detalhe que dava era duro. Então, assim, pegava feedback dos colaboradores. Exato. Então, o que as pessoas passaram, cara, não dá para ficar aqui. Eu não tenho como contribuir, né? Existe uma discussão toda na alta liderança que tem pouca navegabilidade hoje embaixo. Uhum. Antigamente, a gente virava gestor, mas a gente era quem mais dominava o operacional. Agora, você vira gestor, você não é mais o cara que mais domina o operacional, porque você às vezes nem veio de lá. Uhum. Você tem outros atributos que pode liderar as equipes, e não necessariamente é o domínio técnico. Domínio técnico não aparece quase mais nos diferenciais para ter um líder naquela cadeira. E aí, até bom, porque o líder que não é tão técnico pode desafiar o modelo. Eu ia falar isso, porque às vezes ele é um excelente técnico, mas ele é um péssimo gestor. Uhum. Sim. E aí, na hora que ele assume aquela cadeira e ele está desenvolvendo as pessoas ali, e para ouvir, porque a construção, gente, tem que ter gente da base também. Né? Mas que nível vai ser? Aí vai depender de cada empresa. Tem gente com mais maturidade, gente com menos maturidade. Valdir, e como mudar isso? Olha, eu falo que um dos pontos que eu mais abordo hoje, né, nos podcasts, nos eventos ao vivo, os webinários, eu falo assim, a gente precisa deixar de assumir como verdade de que a liderança não precisa mais ser treinada. Quem mais precisa, talvez. Quem está no RH também precisa entender. Você tem que influenciar, porque no fim um líder é uma pessoa. Né? Quando a gente fala, essa aqui é a área de gente e gestão, essa é a área de pessoas, essa é a área de RH, seja o nome que nós dermos, o que está por trás é o cuidado com as pessoas. O líder tem que ser o líder certo, mas o líder certo precisa ter as competências certas. E a necessidade das competências dele, o que nós precisamos dele, está mudando ao longo do tempo. E ele vai demorar a perceber. Ganha bem. Tem uma agenda super concorrida, ele não tem tempo para nada. Se você não encaixa nada na jornada de desenvolvimento dele de um ano, a maioria dos executivos nossos no Brasil aqui, na América do Sul, treina no ano inteiro, somado o ano inteiro, 2 horas. Então imagina, com tanta mudança acontecendo, ele pode ser competente, e é. Ele pode ser inteligente, e é. É a melhor cabeça da empresa, eu não tenho dúvida. A gente precisa continuar fazendo com que essa cabeça... Não sustenta, Precisamos fazer a cabeça dele ser a melhor cabeça ao longo dos anos. E o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã, Não garante, né? Nunca garantiu. E vai continuar não garantindo. Mas, de novo, nós temos que fazer a equipe enxergar que aquele líder é o melhor líder. Ele não tem todos os atributos técnicos que nós precisamos, mas ele tem todos os atributos que precisa para nos guiar para o futuro. Fazer enxergar desde que seja verdade, né? É isso. E trabalhar junto. Então, eu gosto muito do modelo do líder humilde, que é colaborativo, que aceita que ele não sabe tudo e ele está buscando esse conhecimento. Eu gosto do modelo que a empresa traz esse conhecimento para dentro e que a gente customiza o conceito para aquela empresa. Eu acho que é o modelo que tende a dar mais certo aí nas situações em geral que a gente vê quando tem sucesso.
Uma coisa muito interessante que você falou é em relação à empresa ter estruturado a comunicação interna, mas considerar que não basta ela transmitir as mensagens, ela precisa colher o feedback. Isso me lembra do resultado da pesquisa da BERT de 2024, onde eles falam que uma empresa que tem uma comunicação interna muito bem estruturada e desenvolvida é aquela que sabe comunicar a estratégia, mas ao mesmo tempo ela também coleta o feedback do time. Exatamente. Para justamente, inclusive, entender como é que está a temperatura, se está todo mundo alinhado, se está todo mundo indo para o mesmo caminho, o que precisa ser feito de ajuste e etc e tal. Então isso é uma coisa muito interessante que você falou. Sem dúvida. E eu também costumo dizer que, além de coletar percepções do time, eu gosto que a empresa também colete percepções dos seus clientes na ponta. Ah, sim. Então, assim, como que a gente sabe que o nosso processo de mudança funcionou bem? As pessoas não medem. É verdade. E aí, assim, eu fiz uma grande mudança. Ficou melhor para o nosso cliente ou ficou melhor só para a gente? Tem um indicador que mede bem se o cliente gosta ou não do nosso processo de mudança. Fala, indicador. Quais são os indicadores de desempenho que você considera essencial para medir o impacto real da comunicação interna no processo de mudança? Ó, eu vou separando, né? Eu vou pegar do externo e vou trazendo para dentro, né? Para o externo, se a gente fez uma grande mudança que no fim afeta o cliente lá fora, eu vejo as pessoas medindo o NPS todo dia, mas o indicador que eu mais gosto, já viram aquele que mede o esforço do cliente? É o Customer Effort Score, né? Que é o CES. Então, a tradução disso qual é o score, né, de avaliação do cliente sobre o esforço quando ele precisa nos acionar. Como que é? Isso tem a ver com a experiência do cliente. É a experiência do cliente. Muito legal. Nós passamos a maior parte do tempo medindo o NPS, Net Promoter Score, para quem está vendo o vídeo, né? Aí todo mundo mede. Aí manda a pesquisa para todo mundo. E aí o pessoal responde, olha, mas a nossa nota está cheia de promotores. Olha, tal. Mas, cara, você passou por uma grande mudança. Será que o cliente ficou com um processo mais fácil ou mais difícil para acionar a gente? Eu vou colocar IA no meu processo de desenvolvimento. Tem vários, não sei se vocês já experimentaram, né? A gente entra, tem um robozinho falando com a gente, ou tem uma IA falando com a gente, né? Um chatbot. Aí você entra, manda mensagem, ele começa a responder. E aí você vê que ele não consegue responder o teu problema. E aí eu falo, mas eu não tenho nenhum lugar. Às vezes eu desisto e eu não tenho mais nenhum lugar para dizer que o robô não está funcionando. E aí você me perguntar, cara, foi fácil ou foi difícil para você resolver o meu problema? Eu não tenho nem onde dizer. Cara, eu vou colocar uma IA na ponta, eu vou colocar um chatbot na ponta, eu vou colocar um robozinho na ponta. Não esqueça de medir o sucesso disso. Internamente. Quão fácil foi? Aí eu estou medindo o externo. Agora vamos medir o interno. Eu gosto de ver muito, assim, cara, a gente fez um grande processo de mudança. O turnover da empresa, que é a rotatividade de pessoas, aumentou ou piorou? Aumentou ou diminuiu? Né? Ou ficou igual? Legal. Bom indicador. É esperado que mude, que piore um pouco, né? Aumente o número de pessoas saindo. Por quê? Tu está acostumado a trabalhar num lugar de um jeito. A gente fez um trabalho recente de reestruturação de uma estrutura grande de RH. Desmontamos a estrutura e montamos uma estrutura com squads, com comunidade, né? E a estrutura grande. Cara, é óbvio, vários saíram. Falaram, não dá, eu não quero trabalhar nesse modelo. Por quê? Porque é diferente. É diferente. As pessoas estão acostumadas assim, ó, eu sou o dono desse pedaço, você não se mete no meu pedaço, eu não me meto no seu. Eu fico criticando você. Você vai almoçar, você passa, eu fico falando mal de você. É que nem quando veio a onda de gestão por projetos. Sim. Mas na hora que eu crio o modelo colaborativo, as pessoas ficam dizendo assim, mas agora não tem mais um dono. Somos nós todos responsáveis por uma jornada. Né? Então, eu gosto muito de medir o NPS ali. Legal. Você gosta da pesquisa de clima? Eu gosto. Mas eu não gosto dela só olhar ela inteira, porque eu olho ela inteira, a nota base às vezes é boa. Mas eu gosto de olhar questões específicas. Então, quando a gente vai começar a fazer os projetos, que tem algum toque de gestão de mudança grande, a gente fala, abre a questão aí da pesquisa de clima de vocês, ou a pesquisa Pulse, seja lá o que vocês tenham, me deixa olhar questões por questão, porque eu não lembro todas de cabeça. Mas geralmente eu encontro uma, duas que eu falo, se nós fizermos um trabalho muito legal, esse item aqui não deveria piorar. Ou deveria melhorar. As pessoas reclamam que o processo é ruim. Né? Tem questões muito claras em alguns lugares que deixa claro assim, olha, eu acredito que o meu processo serve às pessoas. Cara, se tem na pesquisa uma questão dessa, ela deveria melhorar, né? Se a gente avança, então você imagina, o indicador que mede esforço na ponta tá legal.
Meu indicador interno do meu time fala que também o processo agora serve às pessoas e não as pessoas servem o processo. Eu entendo para onde a empresa vai. Eu olho essas questões no Great Place to Work. Eu olho lá, ó. Eu entendo para onde a empresa vai. Eu não quero saber se ela concorda. Porque se ela não concorda, ela pode sair. Não, é uma outra questão. A empresa vai. É uma outra questão. Sim. Mas assim, tá claro para você aonde a empresa vai? Sim, tá claro. Outra, meu líder deixa claro as suas expectativas e tal. Se eu estou implementando um modelo ágil na empresa e o gestor participa daqueles ritos que eu comentei, que já estão adaptados para ele fazer parte, estão mais enxutos, ele deveria dar as premissas ali de futuro, deveria estar claro. A percepção de atraso nos projetos das pessoas meio que zero, porque ele vai assumindo alguns riscos. Ó, pode postergar isso porque eu quero essa solução top. Então, em vez de ir para a rua essa semana, pode ir semana que vem. De novo, para ele não é um atraso. Ele tomou decisões estratégicas que jogou para frente. Como tem outros que vai dizer, põe na rua, experimenta e a gente melhora a semana que vem. Agora, o importante é olhar para esses indicadores, criar os planos de ação e acompanhar, né? Sim. Senão também não vai resolver. Por trás de qualquer método de gestão, né, está implícito e deveria ser seguido que nós tenhamos um raciocínio estruturado. Antes que o problema vire crônico, eu deveria trabalhar quando o problema é pontual. Sem dúvida. Teve um desvio no indicador. Turnover, visão das pessoas sobre a empresa, o indicador de cliente, ou o próprio NPS, algum teve desvio. Cara, a gente pegar aquele indicador e trabalhá-lo ele hoje, porque se nós não fizermos nada, lá na frente ele vira um problema crônico. E quando ele vira um problema crônico, requer método, requer mais gente envolvida, requer tecnologia e por aí vai. Fica mais caro resolver o problema, que você postergou. Mais energia. Então, assim, quando eu tenho bons indicadores e vou aprendendo com eles, o que é legal. O que as normas em geral nos pedem? Pouca gente percebe isso. As ISOs, as normas do Inmetro. O que as normas nos pedem? A auditoria quer ver somente isso. Eu tenho um indicador, eu acompanho ele todo dia, tive alguns desvios, né, não deu certo, eu aprendi com aqueles desvios, descobri a causa do problema e implementei uma solução. Ou eu tenho um prazo para implementar uma solução difícil. É só isso, cara. Valdir, mas uma questão provocativa aqui, né? Que eu já vi acontecer muito, que é eu não vou perguntar desta forma, porque a resposta vai provocar em mim uma necessidade de mudança que às vezes a empresa não quer. Sim. Isso acontece. Muito. Muito. E mais frequente do que imaginamos, né? Mas é que tá, né? A gente fala assim, a grande mudança cultural também tem que fazer a gente aos poucos, tem que fazer a população aos poucos abrir mão dos seus medos também. Se é uma cultura cada vez mais inclusiva, mais colaborativa, e que não é somente eu que dei a ideia que tem que fazer, e não é somente eu que dei a ideia que tem que mudar tudo e convencer o mundo a mudar. É um processo conjunto. E que vai causar desconforto para todo mundo. Que vai causar desconforto para todo mundo ou para uma boa parte dos impactados. Mas está claro para todo mundo que nós vamos jogar esse jogo juntos e que vamos atravessar juntos do outro lado? Ok. Tem lugares que eu até consigo influenciar para dizer, se no teu plano passa por demitir pessoas depois, cara, dá um tempo para isso. Convence os acionistas de que essa mudança precisa acontecer agora. E depois de um tempo você vai entregando essa redução de quadro. Porque se você já começa, mudei hoje, manda todo mundo embora amanhã, ou eu comecei a fazer as mudanças, já comecei a mandar embora, você tem crise. E essas pessoas saem das empresas, quando elas têm chance de entrar em outras, vocês concordam comigo? Na hora que você foi mandado embora no meio de um processo de mudança. Aí você chega numa outra empresa, e alguém fala, olha, nós vamos agora melhorar o processo. Vixe. Ou nós vamos colocar IA para te ajudar em alguma coisa. Traumatizou. Ou vou colocar um robozinho para melhorar a tua vida. O cara melhorar a minha vida. Tô saindo fora. Você tá querendo me dizer que vai me mandar para casa. Vai melhorar a minha vida porque eu vou ficar mais tempo em casa com minha família, mas não trabalhando, né? Então, assim, gente, você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter bastante cuidado. Porque o processo de comunicação tem que estar integrado à estratégia. Mas, de novo, tem que ter cuidado. Integrado à estratégia, mas tem que ter um olhar especial para as pessoas. Tem que ter um cuidado. No final das contas, a empresa existe porque tem pessoas. É um organismo vivo. Porque tem método, tem processo, vamos dizer assim, né? Muito bom. Tem sistemas. Os sistemas são operados através das pessoas, né? Os processos surgem pelas pessoas. Os processos são guiados pelas pessoas.
E as pessoas já são pessoas. Então, sem elas, nós dificilmente teremos sucesso na ponta. Então, por falar em pessoas, vamos falar de IA. Vamos voltar na IA. Nos últimos anos, você disse aqui pra gente, você incorporou IA e automação inteligente a grandes programas de transformação, né? Qual que é o potencial e os cuidados de usar IA na personalização e na segmentação da comunicação interna? O potencial é grande. Eu acho que com todo mundo que eu venho conversando, eu falo assim, a IA está indo num caminho muito parecido com o que eu vi o Excel lá atrás, né? Você tinha gente acessando, tinha medo. Hoje a gente tem profissional que só entra no arquivo e põe informação lá, como tem gente hoje que cria automações, robozinho dentro do Excel, né? Uhum. Tem de tudo. A IA vai ser algo parecido. Então, o potencial para simplificar a tua vida é gigante. Mas, de novo, saiba que ela não acerta 100%. 90%, ela erra bastante. Então, assim, a IA está ali para aprender também com a gente. A gente ganha tempo, mas requer tempo olhar se o que foi gerado está certo. Então, quando eu falo assim, de potencial, para o olhar da produtividade, de enxugar aquilo que a gente perde muito tempo fazendo, vou criar um artigo, poxa, posso criar algumas premissas, gerar um artigo, você lê e depois você ir dando o seu toque próprio, né? Cara, eu vou criar um vídeo. É muito mais rápido criar um vídeo hoje com IA, com avatar, com tudo. Mas você fala, será que é isso que eu preciso? Eu vou ganhar tempo. Mas aí vai acabar com as empresas de marketing. Não vão. Elas vão produzir mais. Quando a gente olha para dados? Idem. Hoje a gente tem, assim, se a gente usa boas plataformas de IA, que é a maioria que está disponível no mercado hoje, os LLMs da vida disponíveis, vai nos ajudar a consumir dado de forma... E vai gerar dado melhor. Tem um cliente nosso que tem tomado esse cuidado, disponibilizando o modelo do LLM, né? No caso deles é o Copilot da Microsoft. Eles estão disponibilizando para algumas pessoas o Copilot Studio, para poder criar os agentes, né? Uhum. Eles falaram, poxa, mas por que eu estou criando para poucas pessoas? Porque está fora do ambiente de TI, eu não vou ficar gerenciando o cara, mas eu quero ter uma governança de informação, porque ele vai gerar dado ali, mas ele também vai consumir dado aqui. E já imaginou se eu não programar isso direito? Te dá acesso à base de pessoas que... Eu quero acessar a base de pessoas. Aí vem a pessoa, o salário, o benefício, vem tudo. LGPD que se cuide. Ferrou. Então, um dos pontos que nós temos trabalhado muito é nessa discussão de governança, gestão do dado, né, gestão do acesso. É muito mais amplo do que a própria LGPD, né? Já tem regulação vindo para isso já. Né? Estamos caminhando, né, nessa questão de regulamentação. Então eu vejo que o potencial é imenso, ainda é imensurável por muita gente, mas quando você perguntou ali, e os principais cuidados que eu tenho que ter? Bom, primeiro que a IA não acerta 100%. Então você tem que se debruçar sobre aquilo, não é assumir que tudo é verdade e mandar para os outros. Fazer uma curadoria mesmo. Tem que ter curadoria. E você tem que ter processo mesmo. Eu acho que as pessoas, um grande cuidado é domine aquilo que você vai fazer, mesmo sendo algo aparentemente simples. Para quem adotar a abordagem de usar o Copilot, o Gemini ou o próprio GPT no modelo simples, de colocar um comando e pedir para que ele execute, cuidado com o que você pede, porque você pode passar mais tempo. Imagina, você joga um comando, ele te dá uma resposta. Aí você fala, puxa, não era isso que eu queria. Você vai lá dar outro comando. Aí você dá mais um comando, ele gera outra resposta. Cara, vai chegar uma hora que você vai ter tido mais vantagem de ter trabalhado sozinho fazendo tudo do que pedindo ajuda, né? Então você tem que saber o que pedir. E para saber o que pedir, eu acho que você precisa treinar a respeito. Boa. Acho que esse é um bom caminho. Acho que é isso mesmo. É isso. Agora, Valdir, se você tivesse que deixar 3 ações imediatas aqui, que qualquer empresa pode adotar hoje para fortalecer a comunicação interna em um processo de mudança, quais seriam? Olha, eu diria que eu colocaria a comunicação em todo o ciclo de gestão da mudança. Então, independente do método que a empresa use, todos eles requerem comunicação junto. Porque para encaixar as pessoas no jogo, para fazer as pessoas trabalharem em prol do jogo e para as pessoas sustentarem o jogo depois, nos 3 grandes passos de qualquer um dos métodos de gestão da mudança, precisa ter gente lá, precisa ter comunicação, ter clareza, domínio. Eu acho que, assim, essa aí... Premissa zero. Premissa zero. Se for pensar, a comunicação aparece em tantos exemplos ali que ela é mais que 3 aí já, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e não é toda empresa, mesmo os nossos clientes sendo muito grandes,
globais, tal, eu ainda não vejo a estratégia permeando a organização. Então eu diria, para todo lugar que eu vou, eu falo, precisa fazer a estratégia ficar clara para todo mundo. Eu não consigo acreditar que uma empresa que tem 100 pessoas vai ter como projeto estratégico 30 projetos no portfólio. Nós estamos falando que praticamente para cada 3 pessoas tem um projeto. É muito projeto para acompanhar. Então, gente, se você está alinhado à estratégia, você, como executivo, gostaria de ver a evolução disso. Gostaria de definir premissas para aquele futuro. Que resultado. Aí vai ficar fácil se você quiser encaixar ágil, se você quiser encaixar qualquer outro modelo de gestão no dia a dia, vai encaixar. Então eu tenho que ter poucos e bons projetos, mas todos conectados à estratégia. Eu falo, ter projetos grandes no portfólio, que a alta e média liderança está envolvido, mas o comitê executivo não quer ver, eu já acho estranho. Boa. Porque se não precisa aparecer lá em nenhum momento, talvez não seja um projeto estratégico para a É empresa. isso que eu ia falar, talvez não seja estratégico. Exatamente. E outra, às vezes até é estratégico, mas ele está tão quebradinho só na tua área e não passa pela minha. Aí lá na frente você precisa de mim. Aí já está no meio do ano. Eu falei, opa, não está na minha meta isso aqui. Duas coisas aí, né? Eu acho que, primeiro, a necessidade da área de comunicação interna, ou às vezes do RH, porque depende da estrutura da empresa, ter uma habilidade de desdobrar a estratégia na ponta. Isso. E habilidade da liderança também em relação a isso, de saber desdobrar, e mais do que isso, desdobrar de maneira coletiva. E não é eu olho para o meu departamento e fico cego em relação aos meus pares. Isso aí. Eu preciso ter a coletividade para a gente garantir que a gente está andando na mesma direção. A gente vê poucas obras falando de desdobramento estratégico, mas precisa. Tem menos obras ainda falando de compartilhamento estratégico. É isso que eu ia falar, de alguém que olhe e faça a conexão dessas estratégias, né? Porque senão fica aquela coisa, a minha área tem essa estratégia, a sua área tem essa. A gente não se conversou, mas eu vou precisar de você vai precisar de mim, e aí? Eu sou envolvido várias vezes nesse processo. E aí, quando termina, eu falo, olha, não deixa de implementar uma governança após, porque você tem que acompanhar se o desdobramento está bem feito, se o compartilhamento está bem feito. E outra, que o portfólio prioritário vai chegar do outro lado. O que acontece? No primeiro ano, uma parte deu certo, aí os outros se escorregaram para o seguinte. Cara, se aconteceu isso agora, vai acontecer no portfólio do ano que vem. Aquela estratégia tua de chegar e dobrar de tamanho em 5 anos, não vai acontecer. Como é que você explica para o acionista depois? E a terceira grande dica, algo que eu nunca deixei de fazer, independente do nível de cargo que eu atingisse aí ao longo da vida. Eu nunca deixei de estudar. Eu falo isso para os meus filhos, eu falo isso para os meus funcionários, eu falo isso em tudo que é lugar de palestra que eu dou por aí. Webinário, podcast, assim, todo o recado que eu dou a gente tem que continuar se desenvolvendo. E, infelizmente, alguns profissionais ao longo da vida param de se desenvolver. E a gente sente a dor disso, por exemplo, quando você vai no médico. Tem médico que parou de evoluir. E até então, pensa quando a gente estava no ambiente acadêmico, na escola, as pessoas que a gente sabia que eram os mais inteligentes, né, eles entraram em medicina, eram os melhores de todos. E ao longo do caminho, aquele conceito de entender dado, de ter raciocínio estruturado e continuar estudando, ficou para trás. Hoje eu dou aula para médico muitas vezes. O cara fica assim, não entendo nada disso, de estatística, de matemática, não dá mais. Aí você fala, caramba, mas quando você vai olhar a própria disciplina que ele está se dedicando, a especialidade que ele se dedica, ele também já parou no tempo. Então, se a gente pega um médico que está ali se avançando, estudando, se desenvolvendo, esse cara, quando a gente encontra, a gente fala, cara, esse cara tem recheio. Legal. Então, se para o médico serve para nós também. Se nós não estamos estudando... Mesmo porque, né, Valdir, tudo muda o tempo todo, né? Se nós não estamos estudando, tem algo de errado. Concordo 100%. Eu também concordo. Então tá aí minhas 3 grandes dicas, né? Acho que são dicas que eu incorporei no meu dia, simplifiquei meu modelo de gestão com minhas equipes, né? A partir do momento que eu estou conectado à estratégia e estou acostumado a dar premissas para o meu time, eu participo das reuniões que são importantes para estarem com eles, avaliando, dando feedback e dando um novo alvo para que eles se desenvolvam. E gere soluções conectadas ao que a gente está buscando, o que a gente prometeu na ponta. Estratégia na minha empresa, eu tenho que todo dia customizar algo para os clientes que a gente atende. Quando eu digo minha empresa, nas duas, hoje é assim, né? Então, se nós não fizermos isso, estamos fadados em sucesso lá na frente.
Que bom ouvir tudo isso e, mais uma vez, ter a certeza de que comunicação é a espinha dorsal da cultura, é a espinha dorsal dos processos de mudança. E de efetivação da estratégia. E de efetivação da estratégia, de execução mesmo, sabe? De resultado. Sim. Muito obrigada, Valdir, pela sua contribuição. A gente termina aqui. Onde que as pessoas te acham? Você quer deixar algum contato? Suas redes sociais? Né? Olha, rede social que eu mais uso é o meu LinkedIn, né? Perfeito. Então tá como Valdir Menezes, Valdir com V, Menezes com S, né? É o que eu mais uso. Meu telefone é o 11 96769 7882. Eu falo assim, meu telefone é público. Tem gente que fala, mas você passa seu nome? Passo, porque na maior parte do tempo a gente está ali respondendo o WhatsApp, é mais rápido de responder, né? Então, eu não tenho problema com isso. Então, podem ficar à vontade para me contactar. Bom, tá aí a dica, Valdir. Muito obrigada por você vir até a Intralisa, participar do nosso Intralizando. Desejamos sucesso para você, nas suas empresas. E a vocês que estão nos assistindo, ativem o sininho do YouTube para não perder nenhum episódio do nosso Intralizando. Até mais!